Porque existem lares onde o amor parece sempre faltar, onde irmãos não se falam, pais rejeitam filhos e o perdão nunca encontra lugar. Talvez você já tenha feito essa pergunta no silêncio do seu quarto. Talvez essa dúvida tenha surgido enquanto observava em silêncio um gesto frio, uma palavra cortante ou simplesmente a ausência. Aquela ausência que grita dentro de casa, mesmo quando todos estão presentes. E é nessa ausência que muitos corações se perdem, tentando entender onde foi que tudo se rompeu. Mas e se a origem dessa dor não estiver apenas no que vivemos agora? E se o amor que falta hoje for a continuação de um amor que já tentou nascer antes e falhou? O Espiritismo nos convida a olhar além da superfície, a enxergar cada desentendimento, cada afastamento, não como castigos, mas como capítulos reescritos de histórias muito mais antigas. Histórias que não começaram nesta vida. Histórias que ainda pedem um desfecho diferente. Imagine, por um instante, uma peça de teatro que nunca termina. Os mesmos personagens voltam ao palco, vida após vida, com falas parecidas, com gestos repetidos, mas sempre com a chance de reescrever o final. A família é esse palco sagrado da alma. Não é cenário de descanso, mas de transformação. É onde as promessas esquecidas voltam à tona. Onde a alma que um dia feriu, retorna pedindo perdão, ainda que inconscientemente. Chico Xavier nos lembrava que a família é o cadinho onde se purificam os sentimentos que ainda não sabemos conduzir com amor. E é por isso que dói tanto, porque amar quem nos ama é fácil. Mas o verdadeiro amor se revela no exercício de amar quem ainda não aprendeu a nos oferecer ternura, no esforço silencioso de compreender o que, à primeira vista, parece imperdoável, no ato de ficar, quando tudo em nós pede para partir. Em Ação e Reação, André Luiz descreve lares onde as dívidas espirituais assumem forma concreta. O pai que não sabe amar talvez tenha sido o filho que um dia foi abandonado. O irmão que humilha pode ser o espírito que outrora pediu ajuda e não recebeu. E assim vamos, como viajantes do tempo, refazendo os caminhos que nós mesmos traçamos antes mesmo de nascer. Carl Jung, psicólogo profundo da alma, dizia que todos carregamos padrões ancestrais, os chamados arquétipos familiares. São histórias que se repetem, geração após geração, até que alguém tenha coragem de interromper o ciclo. Não com gritos, não com confrontos, mas com consciência, com compaixão, com aquele gesto pequeno, quase invisível, de quem escolhe não responder ao ódio com o mesmo veneno. Talvez neste exato momento você esteja carregando uma dessas dores. Talvez sinta que nasceu em uma casa onde ninguém te viu de verdade, onde seu amor foi sempre mais forte do que o amor que recebeu. E se for assim, talvez a sua missão não seja apenas sobreviver a essa família, mas sim curá-la, com paciência, com fé, com pequenas decisões de paz e com o entendimento de que, às vezes, a alma mais evoluída é aquela que veio para amar primeiro, mesmo quando ainda não é amada de volta. Essa é a essência que começaremos a explorar agora. Não com fórmulas, não com respostas prontas, mas com perguntas que tocam fundo e com reflexões que, quem sabe, possam te levar ao início de uma nova compreensão. Porque se algumas famílias parecem amaldiçoadas, talvez seja porque ainda não entenderam que o reencontro é o primeiro passo da redenção. E toda redenção começa com o reconhecimento silencioso da dor. Por que algumas dores familiares persistem mesmo após anos? Há dores que parecem atravessar décadas sem perder a força. Dores que resistem ao tempo, que não se enfraquecem com o passar dos anos, que se mantêm vivas em olhares que evitam o encontro, em silêncios que dizem tudo, em mágoas que se escondem atrás de sorrisos, forçados em almoços de domingo. Talvez você conheça esse tipo de dor. Talvez ela esteja em você agora, sussurrando que algo ainda não foi dito, que algo ainda não foi curado. A dor que se prolonga não é teimosa. Ela é profunda. Ela é o sintoma de uma ferida espiritual que ainda não encontrou escuta. Quando ignoramos o que sentimos, quando silenciamos o que nos fere,
Esse silêncio se transforma em herança emocional. Transmitimos aquilo que não resolvemos. E é assim que os conflitos se tornam legados. As mágoas se transformam em normas familiares. O que era para ser curado se transforma em repetição. Chico Xavier dizia com a sabedoria dos que enxergam além do tempo: toda ferida emocional que ignoramos se transforma em lição espiritual recorrente. E o que é uma lição recorrente, senão um convite da vida para olhar com mais profundidade para aquilo que sempre evitamos? O pai ausente de hoje pode ser o reflexo do filho que abandonamos ontem. A mãe fria pode ser a companheira de outra vida que ainda espera ser compreendida. E você pode estar no papel do espírito que decidiu, antes mesmo de nascer, tentar de novo. É por isso que o ressentimento prolongado não é apenas um sentimento. Ele é um chamado, um pedido da alma, um lembrete de que algo dentro de nós ainda precisa de entendimento. A dor que volta, que persiste, que reaparece em ciclos, é como uma criança interior batendo à porta, não para nos punir, mas para nos despertar. Quando não acolhemos nossas feridas com presença, quando não oferecemos escuta verdadeira às nossas emoções, elas passam a viver por nós. Começamos a agir no automático, a repetir falas que nos feriram, a perpetuar gestos que nos machucaram. E, muitas vezes, sem perceber, tornamo-nos a continuação da dor que um dia juramos não repetir. Mas há uma verdade silenciosa nisso tudo. O que se repete pode ser interrompido, não com imposições, não com respostas prontas, mas com consciência. A consciência de que a dor que persiste é muitas vezes a parte mais sensível de nós pedindo transformação. Não imediata, não mágica, mas verdadeira. E quando começamos a escutar essa dor com compaixão, quando permitimos que ela seja sentida sem culpa, ela nos revela algo precioso, que dentro da ferida mora a possibilidade do reencontro. Que por trás do conflito familiar existe um propósito espiritual mais antigo do que imaginamos, e que talvez, só talvez, a alma que mais te fere seja aquela que, em outro tempo, mais precisou do seu amor. As dores que não passam não são sentenças, são convites, são pontes invisíveis entre o passado e a cura. E cada vez que você reconhece essa dor, sem se entregar à revolta, você dá um passo pequeno, mas sagrado. Porque quando a alma caminha com consciência, mesmo os caminhos mais dolorosos podem nos levar de volta ao amor. A verdade espiritual que Chico Xavier revelou sobre o lar e a missão reencarnatória. Existe uma visão que transforma profundamente a forma como enxergamos nossa família. É a visão espiritual de que o lar não é apenas um conjunto de pessoas que dividem o mesmo sangue ou o mesmo teto, mas um projeto divino de cura. Chico Xavier, em sua humildade luminosa, sempre nos recordou que ninguém nasce em um lar por acaso. O que chamamos de destino é, muitas vezes, um reencontro cuidadosamente preparado pela espiritualidade. Segundo Emmanuel, mentor espiritual que tanto inspirou Chico, o lar é o hospital-escola da alma. E se pensarmos bem, isso faz todo sentido. É dentro de casa que se revelam nossas maiores fragilidades. É no ambiente doméstico que os sentimentos mais primitivos afloram. O ciúme entre irmãos, a rejeição que sangra em silêncio, o medo de não ser amado. Mas é também nesse mesmo espaço que a alma encontra os elementos necessários para evoluir. O exercício diário da paciência, o treino da empatia, a oportunidade de amar sem retorno. Famílias difíceis não são punições, são pactos de redenção. São laços espirituais que, antes da encarnação, foram revisitados com o auxílio de mentores. Ali, em planos mais sutis, a alma aceita com coragem o desafio de reencontrar aqueles com quem teve pendências profundas. E mesmo que ao reencarnar esqueça desses acordos, algo dentro dela reconhece, no desconforto, na mágoa, na saudade, que há algo a ser transformado. Emmanuel nos ensina que até mesmo os momentos mais simples da vida familiar, como uma refeição compartilhada em silêncio, uma oração antes de dormir, um gesto discreto de carinho,
têm peso espiritual imenso. São tentativas de cura invisível. São sementes lançadas em solo sagrado. São pequenos gestos que, do ponto de vista da alma, valem tanto quanto grandes atos de heroísmo. Essa visão muda tudo, porque ao invés de vermos os conflitos como obstáculos, passamos a percebê-los como oportunidades. Ao invés de perguntarmos, por que comigo? Começamos a refletir, por que agora e o que posso aprender com isso? O lar deixa de ser o lugar do desespero e passa a ser o altar da renovação. Chico nunca romantizou a família. Ele sabia das dores profundas que podem habitar um lar. Mas também sabia da luz que pode nascer mesmo nos ambientes mais escuros, quando alguém, mesmo que sozinho, decide vibrar amor. E talvez essa pessoa seja você. Talvez você tenha sido o espírito escolhido para iniciar o processo de cura. E mesmo que pareça injusto carregar esse papel, mesmo que doa, há grandeza nisso. Porque quando uma alma escolhe amar, mesmo em meio à rejeição, ela transforma não só o presente, mas o futuro espiritual de todos ao seu redor. E é assim, silenciosamente, que o lar cumpre sua missão, não sendo perfeito, mas sendo fértil. Um solo onde a dor é semente, e o amor, quando cultivado com paciência, sempre floresce, mesmo que leve tempo, mesmo que seja imperceptível aos olhos, mesmo que só o coração saiba. Quando a alma escolhe os pais, mesmo os que machucam, é difícil imaginar que uma alma, antes de nascer, possa ter escolhido vir ao mundo através de alguém que mais tarde a faria sofrer. É quase inconcebível pensar que o espírito, em sua liberdade e lucidez, possa ter dito sim ao reencontro com aqueles que um dia o feriram. Mas é exatamente isso que a espiritualidade nos ensina. A escolha da família, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, é um acordo profundo da alma com sua própria evolução. Essa escolha não é feita com base no desejo, mas na necessidade. Não é emocional, é espiritual. É a escolha de quem compreende, em planos mais altos, que o amor verdadeiro muitas vezes nasce da reconciliação, e que a dor, quando enfrentada com lucidez, é mais poderoso de transformação interior. Espíritos que têm histórias entrelaçadas por mágoas antigas, traições ou abandono, muitas vezes reencarnam lado a lado, como pai e filho, como mãe e filha, como irmãos. E esse laço que parece castigo é, na verdade, um pacto de cura, uma tentativa de resgatar na intimidade da convivência aquilo que ficou pendente em outras existências. Chico Xavier dizia, com a sabedoria de quem ouvia o mundo espiritual, não viemos à Terra para sermos felizes com quem amamos, mas para aprender a amar os que ainda não sabemos acolher. Essa é uma das verdades mais profundas e mais difíceis de aceitar, porque tudo em nós deseja reciprocidade, deseja carinho, aceitação, reconhecimento. Mas o Espírito sabe que a sua verdadeira missão não é receber, mas oferecer. E oferecer, às vezes, justamente onde não há retorno. Há mães que rejeitam, pais que abandonam, irmãos que competem, filhos que se distanciam. E diante dessas feridas, o coração humano se retrai. Mas a alma, em sua essência, lembra que não veio para repetir o erro, mas para interromper o ciclo. Lembra que, mesmo sem compreender, há um porquê que sustenta cada dor. Um propósito, invisível mas presente, como um fio que liga todas as existências. Essa consciência não elimina o sofrimento, não o torna mais leve de imediato, mas dá a ele um sentido. E quando a dor encontra um sentido, ela deixa de ser um castigo e passa a ser um caminho. Um caminho difícil, mas luminoso. Um caminho que exige coragem, mas que um dia levará à libertação. Porque a alma que escolhe os pais, mesmo os que machucam, não está se condenando. Está se preparando. Está se oferecendo como ponte entre o passado e a reconciliação. E mesmo que não consiga cumprir tudo nesta vida, mesmo que a missão pareça grande demais, cada gesto de amor, cada esforço de paciência, cada silêncio que escolhe a paz ao invés do conflito, tudo isso é colheita espiritual. Invisível, sim, mas real. E é assim que se constroem as maiores vitórias da alma, em silêncio, dentro do lar. Onde ninguém vê, mas onde Deus vê tudo, onde o passado dói,
mas onde o futuro começa a ser curado. Como o Evangelho no lar atua como ponte de reconciliação entre planos. Há momentos em que a casa está cheia de gente, mas o ar parece pesado. Silêncios espessos, gestos ríspidos, distâncias que se acumulam mesmo em espaços pequenos. E então surge a pergunta: como transformar um ambiente assim, sem sair de casa, sem mudar ninguém, apenas mudando a vibração? É nesse ponto que a prática do Evangelho no lar se revela como um bálsamo. Não é um ritual exterior, não é obrigação religiosa, é um gesto de amor silencioso. Uma pequena cerimônia espiritual onde a alma se senta à mesa com o mundo invisível e permite que a luz penetre as rachaduras da convivência. Ali, entre uma leitura e uma prece, uma ponte começa a ser construída, entre corações feridos e o plano espiritual que acompanha cada passo. A vibração gerada por esse momento semanal não apenas envolve os presentes, mas se expande. Ela atinge regiões sutis da casa. Ela acalma espíritos perturbados. Ela chama os mentores que, respeitando nosso livre-arbítrio, aguardam apenas um convite sincero para agir. É como se naquele instante um véu se abrisse. E mesmo os que já partiram, mesmo aqueles com quem não conseguimos nos reconciliar em vida, são alcançados por essa luz. Em Entre a Terra e o Céu, André Luiz narra um caso comovente de reconciliação espiritual após anos de orações perseverantes feitas por uma família. Um espírito endurecido, cheio de ódio, se aproxima do lar com intenções negativas, mas encontra ali, semana após semana, uma vibração de paz tão constante, tão firme, que sua própria dor começa a se dissolver. O que era desejo de vingança vai se transformando em saudade, e depois em arrependimento, e por fim em amor. É assim que o Evangelho no lar atua. Não força nada, não exige nada, apenas oferece um espaço de luz. E essa luz, mesmo que pareça fraca no início, mesmo que seja apenas uma vela solitária no meio da escuridão, tem a capacidade de iluminar caminhos que pareciam perdidos. É nesse espaço que antigos desafetos espirituais encontram novas possibilidades de reencontro. É nesse silêncio que a alma fala o que a boca não consegue dizer. A casa onde o Evangelho é praticado se torna abrigo não apenas para os vivos, mas também para os espíritos em busca de reconciliação. As palavras lidas não são apenas escutadas por quem está ali fisicamente. Elas ecoam em planos sutis, alcançando corações que talvez nem imaginássemos que ainda nos escutam. Porque na linguagem do Espírito, o amor nunca se perde. Ele apenas aguarda o momento certo para ser compreendido. Por isso, cada vez que alguém escolhe abrir o Evangelho em sua casa, está dizendo ao mundo invisível: estamos prontos para recomeçar, mesmo que os outros não participem. Mesmo que o ambiente ainda pareça o mesmo. Há algo que muda, há algo que começa a se mover, porque a luz verdadeira não precisa ser anunciada, ela apenas brilha, e onde há luz, a reconciliação, mesmo entre planos, torna-se possível. Paciente, sim. Demorada, talvez, mas sempre possível. A metáfora do espelho. E se aquele parente difícil for sua prova mais elevada? Nem sempre conseguimos enxergar com clareza os espelhos que a vida coloca diante de nós. Às vezes, o reflexo não é visível nos traços físicos, mas nas emoções que certas pessoas despertam em nós. Um irmão que irrita, um pai que humilha, uma mãe que silencia, um filho que se afasta. São gestos, palavras, atitudes que tocam justamente os pontos onde ainda não sabemos amar. E sem perceber, passamos a reagir como se quiséssemos afastar aquilo que, na verdade, revela algo essencial sobre nós mesmos. A convivência com pessoas difíceis não é um castigo. É uma oportunidade rara de autoconhecimento profundo. E, quando essa dificuldade está dentro do lar, o chamado é ainda mais íntimo. Porque não há como evitar, não há como fugir. É no cotidiano, no café da manhã em silêncio, na porta que se fecha sem despedida, nas lembranças que ardem, que a alma é desafiada a olhar para dentro. E talvez pela primeira vez pergunte: o que isso diz sobre mim? Em muitas mensagens espirituais encontramos a mesma chave simbólica. O outro é o espelho.
O outro é o reflexo que a vida usa para nos mostrar as partes de nós que ainda estão na sombra. Às vezes, o parente difícil é justamente aquele que, em outro tempo, foi companheiro de nossa dor e que agora retorna, não como inimigo, mas como provocador de nossa capacidade de amar sem garantias. Chico Xavier dizia que o outro é o espelho onde sua alma ensaia o amor verdadeiro. E não é isso que sentimos? Que os maiores desafios emocionais estão quase sempre ligados a quem mais esperamos ou esperávamos: amor. A mãe que não soube nos acolher talvez tenha vindo para que desenvolvêssemos a ternura que ela não recebeu. O irmão que compete pode ter voltado para que aprendamos a aceitar nossa própria luz sem a necessidade de apagar a dos outros. Mas para enxergar o espelho é preciso coragem. Coragem de reconhecer que a dor que o outro causa não é só culpa dele. Que o incômodo pode ser também um reflexo das feridas que ainda não tratamos. E que, por trás da irritação, da raiva, até mesmo do ódio, pode haver um elo antigo, uma promessa não cumprida, um afeto negado, uma história interrompida. Quando começamos a aceitar essa metáfora como uma chave espiritual, algo se transforma. Passamos a olhar para o outro com menos julgamento e mais compaixão, com menos rigidez e mais humildade, porque entendemos que talvez aquele que mais nos desafia é também aquele que mais precisa do nosso amor, e que talvez, secretamente, também esteja ensaiando o dele. E é nesse espelho que nos curamos, não negando o reflexo, não fugindo da imagem, mas acolhendo-a com a consciência de que tudo o que dói pode ser sinal de algo que ainda pede por luz. Porque no final os maiores desafios não estão fora de nós. Estão no que ainda não reconhecemos como parte de nossa missão espiritual. E a alma só se completa quando aprende a amar, até mesmo o que ainda parece impossível de amar. Erro. Invisível. Esperar que o outro mude antes de perdoar. Há um engano silencioso que muitos de nós carregamos sem perceber. Acreditamos que para perdoar é preciso que o outro mude, que se arrependa, que reconheça o que fez, que venha até nós com palavras de pedido e olhos de culpa. E enquanto isso não acontece, e muitas vezes nunca acontece, o perdão fica suspenso. A alma espera, mas essa espera é uma prisão, uma cela que construímos com as próprias mãos, na ilusão de que a chave está do lado de fora. Mas a espiritualidade nos mostra outra coisa. O perdão verdadeiro não nasce da mudança do outro. Ele nasce da transformação interior de quem decide não mais carregar a dor. Perdoar, nesse sentido, não é esquecer o que aconteceu, nem fingir que não doeu. É olhar para a ferida e dizer: eu não preciso mais alimentar essa mágoa. Porque a mágoa, quando não é digerida, vira amargura. E a amargura não atinge o outro. Ela intoxica quem aguarda. Chico Xavier dizia com clareza comovente: quem perdoa se liberta da prisão emocional do passado, mesmo que o outro permaneça no mesmo lugar. E é exatamente isso. O perdão é um ato unilateral, um movimento íntimo de quem escolhe seguir em frente sem arrastar correntes. É como soltar uma âncora no fundo do mar. A água continua profunda, mas agora é possível navegar. É compreensível que o coração espere por justiça, que deseje reconhecimento, que anseie por um pedido de desculpas que talvez nunca venha. Mas o espírito sabe que o tempo do outro não é o seu, e que o processo do outro não pode interromper o seu. Às vezes, o outro sequer tem consciência do que fez. Às vezes, ele nem está mais neste plano, e ainda assim, sua lembrança continua viva, moldando seus sentimentos, influenciando seus pensamentos, determinando suas escolhas. É nesse ponto que o perdão se torna urgente, não para o outro, mas para você, para que o passado não continue escrevendo as páginas do presente, para que as palavras não ditas não continuem ecoando como gritos dentro de você, e para que a dor não se transforme em identidade. Perdoar é romper o elo com aquilo que já não serve mais. É sair do lugar da vítima e entrar no espaço da consciência. E isso não significa justificar o que foi feito, nem negar a dor. Significa apenas que a alma cansou de sangrar e escolheu cicatrizar. Não é fácil,
Nunca é fácil, mas é possível. E cada vez que você escolhe não revidar, cada vez que você silencia sem se reprimir, cada vez que você deseja o bem mesmo, sem receber o mesmo em troca, você está perdoando. Aos poucos, em camadas, em ritmos que só o coração conhece. E essa escolha silenciosa, de não esperar mais a mudança do outro para começar a se libertar, é uma das formas mais poderosas de amor próprio e espiritual. Porque é o momento em que você se lembra que é livre e que nenhuma dor tem o direito de ser eterna dentro de você. Exercício espiritual, carta silenciosa de reconciliação com quem já partiu. Há feridas que não cicatrizam porque a despedida aconteceu antes que o perdão fosse possível. Porque o outro partiu, às vezes de forma repentina, às vezes sem uma última conversa, sem um abraço, sem aquele olhar que talvez dissesse, eu sinto muito. E então o que resta é o silêncio, um silêncio espesso, cheio de perguntas sem resposta, de palavras que ficaram presas na garganta, de mágoas que, mesmo antigas, continuam vivas como se o tempo não tivesse passado. Mas a espiritualidade nos ensina que a morte não encerra os vínculos, ela transforma. O corpo se desfaz, mas o laço permanece. E aquilo que não foi dito em vida ainda pode ser sentido, ainda pode ser transmitido, ainda pode ser compreendido, se for comunicado com o coração. Porque o amor, quando é verdadeiro, atravessa planos. E a dor, quando é acolhida com sinceridade, se torna ponte. Nesse contexto, escrever uma carta torna-se um gesto profundamente espiritual. Não uma carta comum, mas uma carta escrita com o coração desarmado. Uma carta que não acusa, mas revela. Que não exige, mas expressa. Que não cobra, mas partilha. É uma forma de esvaziar a alma do peso acumulado, de transformar lembranças em linguagem, de dar voz àquilo que sempre esteve calado. Essa carta não precisa ser enviada, porque ela não é para os olhos. Ela é para o espírito, para aquele que partiu, mas que talvez ainda esteja próximo, que talvez ainda espere por esse gesto, que talvez ainda precise dessa liberação amorosa para também seguir em paz. Peça perdão se for o caso. Explique a dor se ela ainda pulsa. Ofereça compreensão mesmo que ela ainda esteja em construção. E ao final, não guarde essa carta. Queime-a em oração, com respeito. Deixe que a fumaça leve suas palavras ao plano sutil, onde o que é dito com verdade sempre encontra ouvidos atentos. Chico Xavier dizia: os pensamentos sinceros de amor alcançam os que partiram, pois o coração fala mais alto que a boca. E é esse o poder da carta silenciosa. Ela é feita de palavras invisíveis, mas carregadas de energia. Ela é um gesto de fé na continuidade da vida. E mais do que isso, é uma declaração de que o amor, mesmo ferido, ainda tem algo a oferecer. Talvez você sinta que é tarde demais, que já não faz mais sentido, mas se a dor ainda vive em você, se o nome do outro ainda pesa em sua memória, então ainda há algo a ser dito. E talvez nesse simples ato de escrever, você descubra que o perdão que parecia impossível já começou a nascer dentro de você, em silêncio, em amor, em reconciliação. Há formas de amor que não fazem barulho, que não aparecem nas fotografias de família, que não se manifestam em abraços nem em palavras, mas que existem, persistem e silenciosamente transformam. O amor em silêncio é uma forma de oração. E como dizia Chico Xavier, ele toca o espírito do outro mesmo sem palavras. Mesmo que a reconciliação não aconteça, mesmo que as distâncias permaneçam, mesmo que o outro não mude, ainda assim há algo sagrado em seguir vibrando o amor, em continuar desejando o bem, em manter o coração acessível, mesmo depois de tantas portas fechadas. A reencarnação nos oferece essa chance, a de retornar, a de reencontrar, a de tentar de novo, não para repetir a dor, mas para reescrevê-la, para desta vez fazer diferente, para aprender a amar onde antes houve rejeição, para oferecer acolhimento onde antes houve abandono. Não é fácil, nunca foi, mas é possível. Emmanuel nos lembra que ninguém está numa família por acaso, cada lar é um projeto divino de evolução conjunta.
E mesmo que você sinta que está sozinho nesse esforço, mesmo que ninguém à sua volta pareça disposto a mudar, ainda assim seu gesto conta, sua vibração conta, seu silêncio pacificado é prece. Sua esperança é caminho. Pense no lar como um solo, às vezes árido, às vezes infértil, mas ainda assim solo. E é nesse solo que Deus planta com delicadeza as sementes da paciência, da humildade, da perseverança. Algumas germinam rápido, outras levam vidas inteiras, mas todas um dia florescem. Na dor que nos fere dentro de casa, Deus não está ausente. Ele está presente, velando, acompanhando, semeando, esperando, porque o lar, com todos os seus conflitos, é também um altar onde o amor é provado, onde a alma se revela, onde muitas vezes a dor é o instrumento mais eficaz de despertar. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ensina que os inimigos sob o mesmo teto não são castigos, são almas que aceitaram juntas o desafio da reconciliação, que voltaram ao mesmo ambiente para talvez desta vez transformar mágoa em entendimento, distância em empatia, dor em cura. E se hoje você sente que carrega esse desafio, talvez não seja um fardo, talvez seja um sinal de que sua alma já está pronta para amar além do que o olhar alcança, de que, mesmo em meio às sombras, você ainda acredita na luz, de que o amor, mesmo silencioso, ainda é o maior gesto de fé, e que o perdão, mesmo solitário, ainda é o caminho mais curto entre a dor e a libertação. Porque no final, é isso que somos, espíritos em reencontro, almas em reconstrução, laços em redenção. E tudo isso começa dentro de casa. E agora eu te pergunto, dentro da sua história, qual dessas dores ainda pulsa em silêncio? Qual dessas verdades espirituais mais tocou o seu coração? E por quê? Se você sentiu que este vídeo falou com você, comente. Diga o que ressoou. Diga o que doeu. Diga o que começou a se curar. Talvez a sua experiência ajude outra alma a se reconhecer também. Talvez a sua palavra seja o abraço que alguém está esperando receber. Nos comentários, construa essa ponte. A espiritualidade escuta e nós também.